O tema que temos aqui é a seleção do par dador-receptor no caso do transplante de cadáver. No fundo, o que nós queremos decidir é, quando temos um dador, do grupo de receptores possíveis, a quem é que vamos alocar esse órgão, ou seja, a quem é que vamos atribuir o órgão que temos disponível. E não é uma tarefa muito simples. Há questões de vária ordem, temos questões médico-cirúrgicas, temos questões éticas, portanto, às quais nós temos que responder. De referir, o transplante renal, na verdade, é um transplante eletivo, na maior parte das vezes, uma vez que o doente que vai ser transplantado tem uma alternativa, que é a diálise. No entanto, apesar de ser eletivo, é realizado de urgência. Quando surge um órgão, e no caso do transplante de cadáver, temos que ser relativamente rápidos a decidir a quem vamos atribuir esse órgão. É também mais ou menos indiscutível de que a transplantação renal é a terapêutica eletiva, é a terapêutica melhor para os doentes com doença renal crónica em estadio 5. Melhora a qualidade de vida dos doentes, aumenta mesmo o tempo de vida desses doentes quando comparado com a diálise, na maioria dos casos, e daí a importância de fazer uma boa alocação. Em alguns casos, naqueles doentes que não têm condições para fazer diálise, será mesmo a única terapêutica possível, será life-saving. Tem associados, no entanto, há alguns problemas na doença renal crónica. Para já, temos um aumento da incidência e de prevalência de doença renal crónica muito acentuada no nosso país nos últimos anos. E isto são diapositivos que vocês já viram ontem do registro da Sociedade Portuguesa de Nefrologia, em que temos uma incidência global de doença renal crónica em estadio 5 de 226 por milhão de habitantes, que é um dos números mais elevados do número. E uma prevalência total de doentes a fazer tratamento substitutivo renal, quer seja hemodiálise, diálise peritoneal ou doentes transplantados, de 1.661 por milhão de habitantes. Estes valores são elevadíssimos. E, portanto, nós não temos, de forma nenhuma, órgãos que cheguem para toda a gente. Olhando para estes dados, que são dados do SRDS, referentes ao relatório de 2012, que tem os dados de 2010, vemos aqui, as cores mais escuras são os países com maior incidência de doença renal crónica em estadio 5 ou doença renal crónica terminal, e vemos que Portugal está nesse grupo, como podem observar. Dados do mesmo registro, dados de 2010, portanto, saídos no relatório de 2012, Portugal, em termos de incidência, estava em 7º lugar. Se olharem para os países europeus que aparecem aqui nesta lista, nem todos fornecem os dados para o registro, estamos claramente acima de quase todos, à exceção de um país meio europeu, que é a Turquia, não é? Em relação à prevalência de doença renal crónica estadio 5, doentes em tratamento substitutivo renal, estamos neste lugar que podem aqui observar, portanto, estamos claramente no topo da tabela. O transplante renal é realmente o terapêutica de eleição para os doentes, e reparem este nome, para os doentes adequados, para os doentes que realmente poderão receber ou poderão beneficiar de um transplante renal. Além do aumento da frequência da doença renal crónica, nós vamos observando um aumento da lista de espera para transplante renal com rim de cadáver. Passou-se um dado curioso, que foi em 2009 e 2010 a lista de espera diminuiu. Nós estávamos com taxas de transplantação muitíssimo elevadas, mas nos últimos anos já voltou a aumentar. O único país que tem tido diminuição da lista de espera para transplante renal é a Espanha, continua com taxas de transplante muitíssimo elevada. E outro aspecto que se verifica é que o tempo de espera para diálise em Portugal em 2010 andava nos 4 anos, nos 5 anos em média, que é elevado. Subiu muito, já debatemos este aspecto ontem, subiu muito no segundo semestre de 2007 por causa da modificação da lei da alocação de órgãos, que antes se baseava só na compatibilidade imunológica e agora tem outras nuances que veremos mais em frente. E tem ainda variações, essa espera não é igual para toda a gente, variações consoante a raça, consoante o tipo sanguíneo e consoante a reatividade imunológica do candidato.
um aspecto muito importante, quando temos tempos de espera tão grandes, não nos podemos esquecer de um aspecto importante, é que o tempo em diálise condiciona muito os resultados da transplantação. Isto são dados do registro da Sociedade Portuguesa de Transplantação, em que nós observamos que os doentes que eram transplantados com menos de um ano em diálise têm uma sobrevida significativamente superior dos doentes que estavam há mais tempo em espera. A mortalidade em lista de espera, ou seja, daqueles doentes que serão semelhantes aos que são transplantados, é de 6% ao ano e é o dobro da mortalidade após o transplante. E em alguns grupos de risco, como os diabéticos, doentes mais idosos, doentes que precisam de um segundo transplante ou hiperimunizados, a mortalidade é ainda mais elevada. Portanto, a mortalidade em diálise, mesmo para os doentes comparáveis àqueles que são transplantados, é claramente superior à mortalidade após o transplante. Uma realidade que nós temos é que os nossos receptores, os doentes para transplante, e todos vocês já observaram isso ao acompanharem a população em diálise, a idade dos receptores vai sendo cada vez mais elevada. Isto também são dados do Registro da Sociedade Portuguesa de Transplantação, dados globais de mais de 30 anos de transplante em Portugal, a distribuição etária, e se observarem a distribuição etária, por exemplo, em 2010, em 2011 o panorama é suficiente, em que há um claro desvio para a direita das curvas, ou seja, nós estamos a transplantar cada vez doentes mais idosos. Isso reflete-se da idade média dos doentes transplantados, tem tido um crescimento constante ao longo dos anos, e mesmo os extremos, o máximo de... Nós estamos a ser cada vez mais latos na aceitação de doentes idosos e já transplantamos doentes com mais de 70 anos, o que era impensável há alguns anos. Há alguma influência da idade na sobrevida do enxerto. Vem aqui que os doentes de mais de 60 anos têm uma mortalidade maior. Isso deve-se muito à mortalidade própria da idade, porque eu não tenho aqui esse gráfico, mas já vos mostrei ontem, se virem a sobrevida do enxerto censurada para a morte, esta diferença deixa de ter significado estatístico. Outro aspecto é que a taxa anual de transplantação, como vocês já ouviram, diminuiu nos últimos anos. Tem aqui dados até 2011 e veem que a taxa, portanto, por milhão de habitantes, caiu claramente de 2009 para 2010 e para 2011. Isto ainda são números de 2010, em que nós estávamos ainda num lugar muito honroso em termos de transplantação. Digo-vos que em 2009 e 2010 nós colhíamos menos órgãos que a Espanha, mas transplantávamos mais do que a Espanha, mas isso perdemos claramente essa posição, e se virem os últimos dados disponíveis do IPST, reparem que em 2012 o número de transplantes foi de 429, comparado com 595 em 2009. Isto é uma queda muitíssimo acentuada. Digo-vos mesmo que estes números são números semelhantes aos de 2004, penso que tenho aqui, portanto, são semelhantes a estes aqui e são mesmo inferiores ao de 2007. Um aspecto curioso é que o número de colheitas em 2012 foi exatamente igual ao número de colheitas em 2007. No entanto, fizeram-se menos 60 transplantes renais. E já vamos ver porquê. Este aspecto interessa a toda a gente e interessa também à sociedade civil, que se preocupa com isso, e tem sido alvo de notícia quase constante a diminuição da colheita e da transplantação em Portugal. Isto são as taxas, e veem que viemos de valores de 30.4 por milhão de habitantes de colheitas de órgãos ainda do cadáver em 2009, 2010 para 23.9. Estamos ao nível de 2007 e, mesmo assim, a fazer ainda muito menos transplantes que em 2007. Esta colheita é transversal em todo o país, mas menos acentuada na zona centro, onde diminuiu 9%, diminuiu 18% na zona norte e 21% na zona sul. Portanto, há claras assimetrias regionais, o que significa que alguma coisa não está bem, porque o potencial de colheita deverá ser igual em todas as zonas do país. Isto leva-nos a que realmente tenhamos que recorrer a dadores que não são os dadores ideais. Eu mostro-vos aqui este aspecto, que são os dadores, as causas de morte nos dadores em 2012. Reparem, 71% são de causas médicas.
só 29% são de causas traumáticas. Se recuarmos 15 anos para trás, isto era exatamente o contrário. E a diminuição da dor é transversal em todas as causas, nas causas médicas e nas causas traumáticas, portanto, a diminuição é transversal a todas as causas. O transplante em si não é, apesar de tudo, uma terapêutica inócua, tem alguns riscos associados, tem alguma morbilidade, como vocês sabem, não displicente, tem mesmo mortalidade, e as causas de disfunção crónica do enxerto renal, doença cardiovascular, infecção, as neoplasias, a recidiva da doença de base. Portanto, quanto melhor for a adequação do órgão ou da dor, melhor serão os resultados. Assim, é absolutamente fundamental avaliar criteriosamente os candidatos a transplante renal. E em Portugal, nós temos o hábito de excluirmos os candidatos que tenham contraindicações absolutas e definitivas. Depois, há sempre um número muito importante de doentes que podem ser transplantados, mas têm contraindicações relativas, portanto, só em circunstâncias especiais. Depois, existirão, naturalmente, os fatores de risco individual a cada candidato. Em relação às contraindicações absolutas, aquelas que são mais ou menos incontroversas são neoplasia maligna metastática ou recente, com menos de 2 anos. Este intervalo é variável quanto ao tipo de neoplasia. Algumas poderão nos obrigar a esperar 5 anos. Uma infecção sistémica ativa ou uma infecção crónica refratária, por exemplo, uma osteomielite crónica, que não se consegue controlar, portanto, será uma contraindicação ao transplante. Uma doença sistémica crónica severa, uma condição cardíaca que impeça que tenha um risco cirúrgico demasiado elevado, ciência cardíaca refratária, a doença hepática crónica, como a cirrose, aí poderão ser equacionados o transplante duplo de fígado e rim, que é relativamente comum, doença cerebrovascular ou vascular periférica demasiado severa que ponha o risco em doente, ciência respiratória crónica com risco cirúrgico muito grande, oxalose primária, nesses casos se trata também de equacionar o transplante duplo de fígado e rim, o síndrome de imunodeficiência adquirida, não o status HIV positivo, mas sim o síndrome de imunodeficiência adquirida, e o status HIV positivo não é por si só uma contraindicação hoje em dia ao transplante, e depois os outros mais ou menos evidentes, como a obesidade mórbida com risco cirúrgico não aceitável, o atraso mental grave, sem vida de relação, sem suporte familiar adequado, situações psiquiátricas do tipo do que vem. O alcoolismo é mais relativo, porque se nós excluirmos todos os alcoólicos em Portugal para transplante, se calhar aí diminui a mesma lista de transplante, não é? Portanto, o que se pretende é ver o candidato ideal. E os doentes que estão em lista têm que ser periodicamente avaliados, principalmente em relação ao status cardiovascular, é um dos aspectos mais importantes da avaliação dos doentes que estão em lista ativa. Quando surgem intercorrências que contraindicam temporariamente o transplante, têm que ser tratadas. E depois, na altura do transplante, já viram isso ontem, a doutora Alice Santana apresentou-vos isso, o doente tem que voltar sempre a ser avaliado na altura da chamada do transplante, porque as consultas têm uma periodicidade variável, mas que na maior parte dos centros a consulta pré-transplante será com uma periodicidade anual, e nesse caso muita coisa pode acontecer no período de intervalo entre a última consulta e o dia em que são chamados para transplante. Outros aspectos importantes que interessa ver são as questões éticas em relação a este problema da alocação de órgãos. Eu estou aqui a falar só do dador de cadáver, mas há questões culturais em alguns países que praticamente impedem, ou questões religiosas que praticamente impedem o transplante de cadáver em alguns desses países. Em Portugal não será seguramente só por razões culturais, haverá outras, mas, apesar de tudo, o dador vivo tem uma expressão muito diminuta entre nós. E depois há questões legais em relação à própria forma como se lida com o cadáver, a definição de morte em si, os critérios de definição, e depois o aspecto legal. Em Portugal nós temos a lei, como já ouviram falar ontem, do consentimento presumido, enquanto que noutros países tem que haver consentimento explícito, tem que haver autorização para a colheita.
Mas já foi explanado ontem, os critérios de morte cerebral estão definidos por esta lei em Portugal e chamo só a atenção na metodologia a alguns aspectos que têm que ser sempre respeitados, é que tem que haver pelo menos 2 conjuntos de provas de morte cerebral, podem ser feitos exames complementares de diagnóstico, como, por exemplo, uma cintigrafia cerebral ou em situações que haja alguma dúvida. Tem que ser feito sempre por 2 especialistas e esses especialistas, neurologia, neurocirurgia ou de cuidados intensivos, têm que ser exteriores às equipas de transplantação de órgão. Estes são os critérios em Portugal. Depois, existem alguns critérios de exclusão do dador que não são completamente pacíficos. As situações, naturalmente, que toda a gente aceita que um doente com uma septicémia, que morre numa unidade de cuidados intensivos e, portanto, é decretada a morte cerebral, mas não poderá, naturalmente, ser dador. O que já é mais discutível e que tem sido alvo de discussão periódica é a exclusão de dadores com HBsAg positivos ou anti-HCV positivos, que há quem defenda que possam ser utilizados em receptores que também têm esse tipo de status. Depois, os nossos dadores não são todos iguais e quando aumenta a idade dos dadores e são essencialmente de causa médica, nós temos dadores realmente de qualidade inferior. E há algumas definições. Há o dador standard, aquele dador ideal, o dador de 45 anos, teve um traumatismo crânioencefálico, esse não deixa relativamente dúvidas, mas depois haverá os dadores de critérios expandidos e os dadores em paragem circulatória, o que também se chama dadores coração parado. E há alguns artigos muito interessantes, eu vou-vos dar alguns deste aqui, que lhe chamam a sopa de letras da transplantação, por causa desta variante de dadores, em que, portanto, os dadores standard não deixam grande discussão, os dadores de critérios expandidos, que foram definidos como os dadores em morte cerebral ou com mais de 60 anos, ou entre 50 e 59 anos, com 2 dos 3 critérios seguintes: causa de morte, acidente vascular cerebral, história de hipertensão arterial, creatinina sérica terminal superior a 1,5 mg por decilitro. E vamos ver o que é que o facto de termos um dador deste tipo corresponde em termos de risco a seguir. A mesma coisa também vamos ver em relação aos dadores após paragem cardíaca, que tem vários tipos. Vamos também ver a utilização desses dadores. Não está ainda autorizada em Portugal, porque não está legislada a forma de diagnóstico de morte nestas situações e da autorização para colheita, mas, em alguns países, já significa um número importante de dadores. Por exemplo, em Espanha, são cerca de 10% dos dadores. Aqui vemos dados da OPTN, em que vemos uma ligeira diminuição dos dadores standard, 67%, e um aumento dos dadores de critérios expandidos e um aumento claro dos dadores em paragem circulatória, de 6,7%, isto ainda em 2007, e continua a subir. Em relação aos resultados, se nós compararmos, em baixo tem o dador vivo, isto são os dados de função tardia do enxerto. O dador vivo tem realmente uma taxa muitíssimo baixa de função tardia do enxerto. Os dados a seguir, os dadores standard, têm uma função tardia do enxerto que anda à volta, pouco acima dos 20%, são os números que temos em Portugal. Em Portugal são 21% a 22% de taxa de função tardia do enxerto, mas depois veem que os dadores de critérios expandidos têm uma taxa superior, à volta dos 30%, e os dadores a colheita em coração parado são aqueles que têm uma taxa de função tardia do enxerto mais elevada, que andará à volta dos 40%. Também, em termos da perda do enxerto nos primeiros 90 dias após o transplante, a mesma coisa, o dador vivo com uma taxa inferior a 2%, os dadores standard que andarão à volta dos 3%, em Portugal a nossa taxa global anda nos 2%, e depois os dadores de critério expandido e os dadores de coração parado com taxas mais elevadas. Olhando em termos de sobrevida do enxerto, comparando os dadores standard com os dadores de critério expandido,
há uma clara diferença. A sobrevida do enxerto, quando se utilizam órgãos de dadores com critérios expandidos, é claramente mais baixa do que a sobrevida de enxerto nos dadores standard. Já comparando aqui os dadores em morte cerebral, brain dead, com os dadores de paragem cardíaca, morte cardíaca, se quiserem chamar assim, veem que, apesar da taxa de função tardia do enxerto ser claramente mais alta neste grupo, a sobrevida de enxerto não é muito diferente. Ou seja, a utilização dos dadores de coração parado dá uma sobrevida de enxerto com resultados muitíssimo satisfatórios. De qualquer forma, seja qual for o tipo de dadores que vemos, na maioria dos doentes, não em todos como veremos a seguir, mas a sobrevida é melhor do que comparável com a diálise. Portanto, a questão é que será isto aplicável a todos os receptores? Quais receptores deverão receber os dadores de critérios expandidos? Será que devem ser para toda a lista ou deverá haver diferenciação? Em Portugal não é muito habitual fazer-se essa diferenciação pré-transplante, não temos ainda muito o hábito de perguntar nas consultas pré-transplante, ou pelo menos não é o hábito generalizado, será só em algumas unidades, se lhe surgir um dador de critérios expandidos, acha que deverá receber ou não. Isso terá que ser mais uma decisão médica na altura, mas tem que ser ponderado. Em alguns países essa questão é colocada diretamente aos doentes, noutros é discutido com os doentes, porque realmente os resultados não são iguais. E reparem aqui um aspecto interessante. Se olharem para estas curvas, têm nas linhas, eu tenho alguma dificuldade a ver, mas a coluna mais clara é o transplante de dador vivo, a segunda é o dador standard, a terceira é o dador de critérios expandidos e a seguir é a diálise. E reparem que nos dadores acima dos 65 anos, esta diferença vai se esbater muito, ou seja, o benefício em relação ao doente estar em diálise, globalmente, não é assim tão marcada como isso. E também, se virem na mesma coisa, aqui neste grupo é o grupo dos diabéticos, a mesma coisa. Principalmente, reparem, aqui são os doentes que tiveram até 2 anos em diálise e aqui os doentes que tiveram mais de 4 anos em diálise, e nestes doentes que tiveram mais tempo de diálise, os benefícios já não são assim tão marcados como isso. Portanto, o próprio tempo que estiveram em diálise pode condicionar muito os resultados quando recebem um rim de critérios expandidos. Há sempre doentes que nós olhamos de outra forma, doentes mais vulneráveis, mas que têm situações, por exemplo, o doente com esgotamento de acesso vascular, que não tem possibilidades de fazer diálise peritoneal, aqueles doentes que nós muitas vezes temos que colocar em superurgente, mas que são doentes que já têm uma péssima qualidade de vida em diálise, mas também muitas vezes não são, nem de longe nem de perto, os candidatos ideais para a diálise. Portanto, não é fácil decidir a quem vamos dar os rins que temos disponíveis, principalmente quando não temos rins suficientes para toda a gente. E a questão que está sempre em cima da mesa é a questão de utilidade, ou seja, de ter os melhores resultados clínicos possíveis, deixando para trás alguns doentes que terão piores resultados. Portanto, isso seria quando tentamos ter os melhores resultados possíveis, ou de equidade, ou seja, não deixando para trás esses doentes que nós sabemos que vão ter piores resultados, mas que também queremos transplantar. Portanto, não é fácil. E por isso tem que haver normas, tem que haver regras para alocar os órgãos. Não pode ser deixado a critérios. E não haverá nunca nenhum sistema perfeito. Até 2007, baseava-se muito, ou quase muitíssimo, na compatibilidade imunológica. A partir de 2007, tentou-se fazer uma ponderação de vários aspectos, como veremos a seguir. Os doentes são classificados nestes 4 graus de urgência: o 2, superurgente, contraindicação temporária ou contraindicação definitiva. Se perguntarem o 2 porquê, não tem motivo nenhum, porque deveria ser só o, mas isto ficou da lei anterior em que havia o U1 e o U2, 2 graus diferentes de urgência. O superurgente
para situações muito específicas, já vos dei alguns exemplos, por exemplo, o doente que está em risco de vida, não tem acesso vascular, ou tem um acesso vascular muito precário, não pode fazer diálise peritoneal. O doente em contraindicação temporária tem uma situação que será corrigida. Digo-vos que na lista existem 2.000 doentes, não chega a 2.000 agora à espera de transplante, e existem cerca de 1.200 doentes que estão em contraindicação temporária por algum motivo. E depois a contraindicação definitiva, que já fizemos isso. Há uma seleção regional. Normalmente o órgão colhido vai para a zona onde foi colhida, salvo algumas circunstâncias especiais em que a seleção será nacional, por exemplo, receptor pediátrico, hiperimunizados, doentes superurgentes e eventuais transplantes multiorgânicos. E há um critério que nós vamos ver a seguir de pontuação. Um dos primeiros pontos é que tem que haver compatibilidade no sistema AB0 para a transplantação. Prioritariamente isogrupal, exceto em algumas circunstâncias de exceção. Depois, há um sistema de pontuação. Há um sistema de pontuação que tem uma pontuação para as compatibilidades HLA, uma pontuação acrescida de 5 pontos para os doentes com menos de 11 anos, 4 pontos dos 11 aos 18, uma pontuação que tenta, de alguma forma, dar algum critério de distribuição, ou seja, impedir colocar rins muito idosos a pessoas muito novas e vice-versa. Portanto, se for um dador de mais de 60 anos para um receptor de menos de 55 anos, tem 0, menos de 40 anos para um receptor de mais de 55 tem 0, e todos os outros grupos terão mais 4 pontos. Depois, há um peso muito grande ao tempo em diálise. Isto é muito discutível, mas neste momento há 0,1 pontos por cada mês que o doente esteve em diálise, se for a primeira vez desde o início de diálise, e se for para um retransplante, para os doentes que não perderam enxerto nos primeiros 3 meses, para cada mês em diálise. Reparem aqui um aspecto, um doente que esteve transplantado 4 meses volta ao 0, que também é muito discutível. E depois, o PRA, doentes com um grau de sensibilização muito elevada, tem pontuação acrescida. De qualquer forma, tem que haver um papel do nefrologista para além desta classificação. Aí não é, isto já vimos, um dos aspectos, não é igual de zona para zona, porque, por exemplo, na zona centro só há uma unidade de transplantação e, portanto, quando há 2 órgãos, eles ficam, em princípio, se não houver daqueles critérios de distribuição nacional, ficam só nessa zona e recebe-se uma listagem de candidatos onde se poderá, além da pontuação, ir ver aspectos particulares da história clínica de cada doente. Depois, se temos os tais dadores com critérios expandidos, como é que vamos aceitar esses órgãos, uma vez que já sabemos que os resultados são condicionados pela qualidade do órgão e poderão ser. Um aspecto fundamental, vem aqui, podem consultar depois este artigo, esta escala de Remusi, é a biópsia zero, a biópsia dos rins na altura da colheita. E, portanto, há um score para aceitação desses rins. Eu posso-vos dizer que nós, na zona centro, todos os rins de critérios de menor qualidade ou expandidos são submetidos à biópsia e fazemos sujeitar a utilização desses rins aos resultados da biópsia, o que nos leva, naturalmente, a descartar um número maior de órgãos do que antigamente, porque se fazem colheitas em dadores realmente já muito marginais. De qualquer forma, podem haver aqui este aspecto, é que se respeitarem os resultados da biópsia, a sobrevida desses dadores com mais de 60 anos, transplante único ou duplo, em alguns casos, com certa biópsia podem-se utilizar os 2 rins no mesmo receptor, a sobrevida é bastante semelhante aos dadores de menos de 60 anos. Pelo contrário, naqueles locais onde são aceitos esses dadores sem realização de biópsia, a sobrevida é claramente inferior. Mas isto é muito discutível, porque realmente também aparecem depois outros estudos que não são tão favoráveis à biópsia como isso. E isso vai fazer depender a utilização destes órgãos da disponibilidade permanente de anatomia patológica, que não é igual em todos os locais. Assim, há várias estratégias para alocar os rins. Há quem defenda o old for old, o old for vulnerável. Pode haver uma preocupação em adequar a massa de nefrónios, porque uma senhora de 40 anos, que seja uma dadora de cadáver, se calhar não é o dador ideal para um receptor
de 100 kg com 1,90 m de altura. Portanto, depois outro aspecto também para a locação do órgão é tentar, tanto quanto possível, minimizar o tempo de isquemia fria. Portanto, como veem, há muitas preocupações na alocação dos órgãos. Já vos falei isso. Utilizar, eventualmente, que neste momento não é possível em Portugal, dadores HCV positivos para receptores HCV positivos. Reparem que, no entanto, há vários serotipos de HCV e poderá haver uma infecção com um serotipo diferente. Portanto, a decisão sobre isto não é tão simples como isso. Mesma coisa para o antigénio HBS positivo. Por isso, nós queremos muito encontrar órgãos, quanto mais órgãos se encontrar melhor, mas é fundamental que esses órgãos sejam alocados da melhor forma possível. Muito obrigado.